E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano. Como eu disse aí, na live de intervalo aí, um me pergunta quanto é que eu achava. Olha, dava para fazer mais dois, terminar 2-0, dá até para, dependendo do jeito que o Vasco se comportasse, meter uns 4, né? E aí tá aí, Grêmio 4, Vasco 0, e uma partida onde muito interessante, né? Porque sem a presença de Jean-Pierre, mais uma vez o Grêmio mostrando ter grupo. Eu peço ao torcedor que lembre do time reserva, o time misto de 2017, né? Que é o ano que o Grêmio ganhou o tricampeonato da América. Pense. E quando a gente vê aquela ideia de time misto e tu vê, né, o time do Grêmio hoje com um plantel, não é um filme de terror, né? Veja aí há quanto tempo Kahneman não comparece em campo, né? Seleção voltando, isso e aquilo. Então o Grêmio tem peças de reposição. E o Grêmio hoje foi interessante a não presença do Jean-Pierre, né? Que é a posição mais assim que a gente se preocupa. O Grêmio começou muito bem a partida com seu toque de bola. A gente observa de novo aquele encaixe, né? Do time do Grêmio, e o Grêmio jogando muito bem, né? Jogando pelos lados, Pinales fazendo a presença muito pelos lados do campo, auxiliando os velocistas. Ferreira, que hoje começou, né, devido ao Luiz Fernando, que é a preferência do Renato ter sentido já no outro jogo, né? É muito interessante essas duas válvulas de escape dos lados do Grêmio, onde acaba alterando todo um problema defensivo, causando um problema defensivo muito grande para zagueiros e laterais, né? E Pinales, a armação realmente hoje ficou nas mãos do Michael, que na minha opinião, devido às proporções, certas bolas que ele perde, não consegue recuperar, fez um partidaço, mostra muita inteligência, errou o passe sim, mas acertou muitos passes. E ele, no início do jogo, principalmente foi quem mais armou, enquanto Pinales jogava pelos lados do campo, auxiliando laterais PP e Ferreirinha. O Grêmio logo chega, aos 5 minutos já chega no cruzamento do Ferreira para o PP. O Vasco só tinha uma jogada, que é lançamento para o Torres. O time do Vasco com a bola é sofrível, e o Grêmio assim dominou todo o primeiro tempo, até mais ou menos uns 35 minutos do primeiro tempo. O Grêmio teve amplo domínio, Matheus Henrique alternando muito, mas jogando sempre à frente, mas alternando muito quando o Michael subia, né? Muito interessante a movimentação dos dois. Gostei muito do Matheus Henrique nesse jogo, melhorou muito, na minha opinião. Ficou comprovado que o lateral direito tem que ser o Vitor Ferraz, né? E hoje Diogo Barbosa, além de ofensivamente jogar bem, uma velocidade incrível para recompor e muito bem na marcação, né? O time do Vasco hoje realmente não conseguiu ver a cor da bola. O Grêmio insistiu, criou, pressionou, né? E não conseguiu marcar. Aos 35 o Vasco teve um pouco mais de domínio de bola. Jogadores do meio campo do Grêmio a gente viu visivelmente cansados, né? Mas a velocidade dos meninos, né, empurrou o Vasco para dentro do seu campo de novo. E quem estava por ali pelo meio para poder auxiliar esses guri, porque o meio campo cansou, o Michael cansou, o Matheus Henrique cansou, né? Quem estava por ali eles ocupavam para fazer jogadas. E no final do primeiro tempo aparece a grande figura do centroavante e o Grêmio abre o placar com o Diego Souza. O primeiro tempo, para mim, inclusive, até o gol do Diego Souza, Ferreirinha
foi um grande destaque, deitou e rolou naquele lado direito ali de ataque, mas deitou e rolou por ali, né? E PP, uma velocidade extrema, muito mais bem marcado, mas também fez um bom primeiro tempo, né? Mas Diego Souza já entrando no segundo tempo aí no início, de novo abrindo, fazendo mais um gol, né? Vira o homem da partida, e o Grêmio no segundo tempo sim, além de ter amplo domínio, criou, encheu o torcedor de esperanças e marcou gols, né? Terminando a partida 4-1, e apareceu muito mais. O que eu gostei foi a figura de Pinalhes, né? Esse rapaz aí no segundo tempo, com a sua perna canhota, além de fazer a mesma função, né? Criou, marcou o gol, brigador na frente da área, chamou falta e jogou muito mais pelo meio, né? Principalmente quando o Lucas Silva entra. Interessantíssimo esse jogador. É uma outra maneira que o Grêmio joga, sem ver necessário a figura do volante que cria quando o PP não joga, GPR não joga. Pelo menos o Michael fez muito essa situação, principalmente no primeiro tempo de marcação. Pinalhes conseguiu auxiliar de armação. Pinalhes conseguiu no segundo tempo armar um pouco mais, auxiliar pelo meio, mas jogou muito pelos lados, auxiliando os extremos, né? Mas muito interessante o segundo tempo do Grêmio, porque criou e fez os gols. Pinalhes fez um golaço, Lucas Silva mais um amarelo, porque é uma função que ele nunca foi muito acostumado a fazer, mas segura a peteca e acaba fazendo falta, né? Mas também chamou um penal ali, marcou com excelência. Grêmio 4-0, enchendo o torcedor de esperança. E agora abrimos a semana da La Copa, abrimos a semana da Libertadores, com esse jogo com o Vasco aí, importantíssimo, porque são duas decisões onde vamos decidir fora. E eu sempre prefiro pegar time castelhano. Por mais que ele seja muito perigoso, o time brasileiro já é acostumado a jogar com o Grêmio, não é tão. Esses times que às vezes não respeitam mais, são mais cabreiro em jogar com o Grêmio do que o time nacional, que é acostumado a jogar com o Grêmio. E até pelo fato, a gente sabe como é que é, time paulista, principalmente na Copa do Brasil. Eu estou muito espiado com esse time do São Paulo, que é nítido aí a mão que a CBF está dando em brasileiro, em jogo atrasado, em VAR. Aí né, teve um jogo Goiás, aí ficou. Bom, nem vou falar, né? Não precisa falar disso aí. Mas entramos na semana aí e da Copa Libertadores, e que façamos um bom jogo, né? E saímos com a vitória para sair já em vantagem nessa decisão com o Santos. É isso aí, da alegria.